Então, vamos unir o nosso pensamento em agradecimento ao Senhor da vida, a Deus, nosso Criador, agradecendo por essa oportunidade bendita de estar aqui entre amigos, para estudar o Evangelho de Jesus, nosso Mestre, agradecendo o nosso Mestre pelo devotamento, pelo amor que tem para conosco, seus irmãos menores, agradecendo também a nossa Mãe Maria, aos benfeitores espirituais que trabalham incessantemente na divulgação do amor, do bem, e que possamos ter uma reunião de bastante harmonia, bastante sensibilidade para o estudo dessa tarde, que essa união de pensamento possa atingir os amigos que não puderam estar aqui hoje, e também todas as pessoas que precisam de alguma forma, que esse pensamento de amor chegue ao coração de quem está precisando. Então, Pai, obrigado, e damos por iniciado mais uma reunião do NEP Maria de Nazaré, que assim seja. Bom, Marlene, aproveitar que você está com... Fala aí. Com Matusalém. com Matusalém aí na mão. É o capítulo 16, de 1 a 5. Ah, não, esse aqui eu abri no lugar errado. Esse aqui é do nosso. Deixa eu ver. Qual mesmo? Ato dos Apóstolos? 16. A marcação é outra. Pode ler. Pode ser? De 1 a 5? Paulo toma consigo Timóteo. Confere aí. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida à fé e de pai gentio. Os irmãos que estavam em Listra e em Leônio davam bom testemunho dele. Quis Paulo que ele fosse consigo, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que havia naqueles lugares. Porque todos sabiam que o pai dele era gentio. E ao passar pelas cidades, lhes recomendavam que guardassem os decretos estabelecidos pelos apóstolos e pelos presbíteros que estavam em Jerusalém. E as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número cada dia. Tendo atravessado a Frígia e a província da Galácia, foram proibidos... É só, né? Desculpa. É que o seu, acho que aquele que são maiores, né? Depois já vem outro subtítulo, ele divide em subtítulo. Visão de Paulo em Trude. Isso. Beleza. Então foi assim que ele conheceu Timóteo, filho amado. Ele já conhecia, né? Conheceu da outra vez. Da outra, né? Aqui ele se reencontraram. É isso, né? Porque o que acontece? Na primeira viagem, se a gente for pegar o mapa lá, vou colocar para vocês dar uma olhada, vocês estão aqui, a gente explica para eles. Opa, meu Deus do céu. Fechou aqui. Então, minha impressora lá estava meio enguiçada hoje. Resolvi não trazer. Aqui fechei. A gente... Mas abre. Abre de novo. Que é diferente, amor. Na primeira viagem, ó. Mas eu mostro pra vocês. Ele saiu. Ele saiu de Antioquia e foi para Chipre. Já pegou o mar Mediterrâneo. E depois que eles foram subindo, né? Para Perge, depois foram para Listra, desculpa, Antioquia, foram para Icônio, depois foram descendo, contornando, até voltar para Antioquia da Síria. Eles fizeram isso. Na segunda viagem, eles fizeram o contrário. Eles estavam aqui em Antioquia, eles foram por terra, voltando. Passaram aqui. Podia abrir mais aqui, né? Aí eles já foram para Derbe,
depois já foram para Listra, depois foram para Icônio, foram fazendo o caminho ao contrário. Bem mais longo, né? Só que o que acontece? Eles foram mais para o norte, foram subindo, e depois voltaram para o mar. Nossa, Margelinho. Margelinho, ó, não sei se vai dar para ver aqui. Na primeira viagem, eles estavam em Antioquia da Síria. Aí eles foram para Chipre, que fica aqui numa ilhazinha. E depois subiram e foram para Perge, depois foram para Icônio, Listra, Derbe, aí foram descendo, até chegar em Antioquia de novo. Fizeram assim. Na segunda viagem, eles fizeram o contrário. Que é essa aqui? Que é essa nossa que a gente está indo hoje. Sim. Eles subiram aqui já para Derbe, que foi a primeira, depois foram para Listra, depois para Icônio, depois eles foram para o lado da Macedônia. Isso aí em quilômetros, mais ou menos, quanto? Você andou bem mais na segunda, né? Eu ouvi falar que no total ele andou 10.500 quilômetros nas 3 viagens. Parece que é isso que eu vi. Oi, ele estava falando aqui para você ir para Meio. Na primeira viagem, o Paulo e o Barnabé, eles saíram de Antioquia da Síria e foram para Chipre, que era aquela ilha, né? E depois de lá eles foram subindo para Perge, depois foram desculpa, Perge não, onde está aqui? Para a ilha de Patmos, lá, Pafos, né? A gente falou? Patmos, acho que é isso mesmo, Marlene. Eles foram subindo, depois foram Antioquia da Psídia, Icônio, depois foram Listra, Derbe, e foram descendo até voltar para Antioquia. Nessa segunda viagem, eles vão retornar o caminho por terra. Então, eles vão subindo para o norte, margeando o mar Mediterrâneo. Então, eles vão primeiro para Derbe, depois para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, depois para Troade chama. Filipos, aí vão para uma cidade diferente, que Corinto, depois Éfeso, aí eles vão descendo. Então, por isso que ele, primeiro aqui no nosso estudo de hoje, fala que ele subiu para Derbe, né? Isso mesmo, Ramon. E você vê que aqui ele vai circuncidar o Timóteo, porque a mãe era judia, né? E o pai grego. E se vê que ele vai fazer isso mais para cumprir mesmo as convenções da época, que ele já estava convencido de que isso não era importante. Isso é interessante. E eu estava pensando o seguinte, olha a coragem dele, por quê? Ele subiu para Derbe, né? E depois foi para Listra. Na Listra foi onde ele foi apedrejado. Deram ele como morto. Aquela vez. Aí levaram ele para Derbe, que foi um pouco mais tranquilo, lembra? E agora ele volta. Teimosinho, né? Teimosinho. Só que aí você imagina. Passava o negócio. Chegando lá em Listra, ele conhece esse Timóteo, né? Conhece não, na verdade ele encontra, né? E parece que esse Timóteo deu muito fruto lá, né? Exatamente, a gente podia ler aqui, né? Isso. Esse Paulo Estevão, né? Ô, Meire, não sei se você tem aí o texto do Paulo Estevão. A gente vai fazer uma leitura. Mas eu acho que dá para acompanhar aí também. Não é muito grande, não. Qual que é a página? Não precisa lembrar, não. A página 356 e 358. Deixa eu pegar o meu aqui. Tudo, não. Eu tenho aqui no celular. Você quer? Tá, Timóteo associa-se a Paulo. O Ramon vai ler, nós vamos acompanhando. Vou esperar ele vir aqui. Esse aqui é só dos apóstolos? Ó. Aquele do Saulo? Na verdade, ele pegou as passagens do Paulo Estevão e foi organizando pelos versículos. 351, né? 356. 56. Isso, já achei. Então, vamos lá. Cheios
cheios dessa confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali chegaram a fazer após a dolorosa convalescença quando da primeira excursão. O evangelho continuava a estender seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado, convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informava, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali acorrera em missões ativas. Disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo, após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina, o ex-rabino demandou Listra com ansiedade carinhosa. Lloyd o recebeu, bem como a Silas, com a mesma satisfação. Todos queriam notícias de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer, solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria a transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da faina diária junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. 2 judeus dos mais influentes da administração pública, destacados entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Cuidava-se da construção de uma igreja, onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo regozijou-se. Naquela mesma noite, houve em Listra grande assembleia. O apóstolo dos gentios encontrou uma atmosfera carinhosa que lhe prodigalizava grande conforto. Expôs o objetivo de sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do evangelho e acrescentando o assunto pertinente à igreja de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lloyd confidenciou-lhe suas necessidades particulares. Ela e Eunice tinham parentes na Grécia, por parte do pai de seu neto, os quais lhes reclamavam a presença pessoal, a fim de que não lhes faltassem com os socorros afetuosos. Os recursos que lhes restavam em Listra estavam prestes a esgotar-se. Por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam, então, a mudança definitiva e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para lugar tão distante. Paulo acedeu de bom grado. Aceitaria a cooperação de Timóteo com sincero prazer. O rapaz, a seu turno, conhecendo a decisão, não sabia como traduzir seu profundo reconhecimento com transportes de alegria. Às vésperas da partida, Silas entrou prudentemente no assunto
e perguntou ao apóstolo se não era de bom alvitre operar a circuncisão do moço, a fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos. Em socorro de sua arguição, invocava os obstáculos e lutas acerbas de Jerusalém. Paulo meditou bastante, recordou a necessidade de espalhar o evangelho sem escândalo para ninguém e concordou com a medida aventada. Timóteo teria de pregar publicamente. Conviveria com os gentios, mas maiormente com os israelitas, senhores das sinagogas e de outros centros, onde a religião era ministrada ao povo. Era justo refletir na providência para que o moço não fosse incomodado em sua companhia. O filho de Eunice obedeceu sem hesitação. Daí, há dias, despedindo-se dos irmãos e das generosas mulheres que ficavam a chorar nos votos de paz em Deus, os missionários demandaram Icônio, cheios de coragem indômita e do firme propósito de servir a Jesus. No espírito amoroso de pregação e fraternidade, dilatando o poder do Evangelho Redentor sobre as almas e jamais esquecendo o auxílio à igreja de Jerusalém, os discípulos visitaram todas as pequeninas aldeias da Galácia, demorando-se algum tempo em Antioquia de Psídia, onde trabalharam de algum modo para se manterem a si mesmos. Paulo estava satisfeitíssimo. Seus esforços em companhia de Barnabé não haviam sido improfícuos. Nos lugares mais remotos, quando menos esperavam, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios a necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações aos que se encontravam em extremo desespero. O apóstolo experimentava o contentamento do semeador, que defronta as primeiras flores como radiosas promessas do campo. Pode puxar? Pode. Bem completo, né? É. A gente lê um versículo, fica parece que tá faltando alguma coisa. Né? Essa Eunice aqui era a esposa dele. E essa Lloyd era a avó. Esposa de quem? A Eunice era a esposa do Timóteo. Não era mãe, filho, ele Mãe. não era casado. Ah, era desculpa, mãe. mulher, É a verdade. mãe? É a mãe. É, sua mãe era uma mulher judia chamada Eunice. E sua avó era chamada Lloyd. Então, essa Lloyd é a avó. É. A Eunice era viúva, era a Lloyd e a Eunice que cuidavam do Timóteo, Isso. que ela era viúva. Interessante como que Paulo está bem precavido dessa vez, né? Será que é pela experiência, né? Porque o que era o foco? A divulgação do evangelho. Então, quanto menos contenda, menos tempo perdido, né? Então, se da primeira vez ele teve essas experiências, agora, então, podia minimizar isso, né? Amadurecendo, né? Sempre mais essa no trabalho, você está muito afoito, né? Depois você vai ver, opa, espera aí. Eu vou ter o mesmo resultado se eu ficar mais cedo. Quem chegou chegando? Antônio Carlos. Ai, homem, dá trabalho. Olha lá. Né, Meire? É bacana ver a construção do Timóteo, né? A ascensão espiritual, né? Jovem, né? Você vê que o Paulo não teve a mesma insegurança que ele teve com o João Marcos, ele não teve com ele, mas não por uma questão de preferência. Você via claramente nos exemplos, né, na conduta do Timóteo, na reverberação do que o Timóteo fazia, que a leitura do Paulo estava correta, né? Não é porque ele gostava mais do Timóteo do que do João Marcos, né?
É muito bonito isso aqui. O que vocês acham? Foi quando a gente conversa. Sabia, assim, no fundo, e também, né, pelo que eles estão vendo, certamente. Por serão mesmo, ele tem força, né, espiritual. Ele estava depois ele caminha. Assim é com a gente, né? Sim. Não é que você prefere um ao outro, vai identificar melhor em tal campo, outro não, né? É assim. Verdade espiritual, que era o que o Paulo tinha. Não um olhar de preferências, né? Um olhar calibrado. De quem tomou as pedradas. Agora você vê que o Timóteo era tão legal que ele já estava fazendo que ele já tinha convertido os caras que mandaram apedrejar ele. Isso é bacana, né? Você vê que o cara estava imbuído mesmo. O trabalho dele estava realmente muito intenso e é igual quando a gente pega um palestrante na nossa geração, né, que fala de um jeito que toca muita gente, né? Você olha e fala, aquilo pode ser só um fogo de palha, vem e passa, mas a hora que você começa a perceber que vai ficando, né? E vai só amadurecendo em profundidade. Pensa, eu não sei quantos anos o Timóteo teria aqui. Fala que é um rapaz, né? É 13 anos, parece. Quanto? 13. 13? Parece que eu já ouvi dizer. Ele era muito jovem. E, assim, Paulo se encanta com a personalidade dele, porque ele era calmo, dócil, né, obediente. Então, Paulo tinha uma sintonia tão grande que Paulo falava que ele era o filho do coração dele, né? A última carta que ele escreve é para Timóteo. Depois a igreja de Éfeso é Timóteo que toma conta. Então, assim, eu fico pensando, sabe, vendo Silas, porque fala que Silas tinha, acho que 17, Timóteo 13 para 14 anos. Então, assim, a gente vê a mocidade, né, atuante no cristianismo, desde os primórdios, né? Então, Paulo não dispensava, precisava daqueles que tinham mais experiência, já ia introduzindo aqueles que eram jovens, já naquela vivência do evangelho, né? Aí a gente lembra da página do Humberto Campos, né? Velhos e moços, que a seara precisa de todos os trabalhadores, né? E Paulo teve essa visão, né? Timóteo, contigo. A gente faz a reflexão da idade do espírito, né? O espírito não tem idade. Ixi, certeza. Então a gente vê pessoas assim, o Evangelho fala isso, né? Com idade, pequenas idade, né? Tem idade, com uma vontade, com conhecimento muito grande. E outros com uma idade física, às vezes, avançada e criança ainda. Espiritualidade. Que legal. Interessante que o Ramon até falou isso hoje, o Ramon levantou uma questão sobre a confiança, né, que esse pessoal tinha na Boa Nova. Você já colocou de confiança no início, confiança ativa, né? Cheio de confiança ativa. A gente não pode perder de vista que eram espíritos preparados. Eles não caíram aqui de paraquedas. Ninguém cai aqui de paraquedas. Mas imagine, né? Eram espíritos muito preparados. Tinha uma fortaleza moral desmedida, né? Desmedida. Diferente, por exemplo, de nós, eu estou falando de mim também, que você crê, você sabe, você é pastor, mas como a gente ainda era aqueles espíritos que estavam lá jogando as pedradas, agora a gente já modificou, mas ainda é fraco, né? É fraco. Não aguenta nada, né? É uma criticazinha. Dava pedrada, agora não quer saber nem de uma crítica.
Isso foi boa, Marlene. Esse espírito, você vê Timóteo com 13 anos. O moleque já... Nossa. O próprio Paulo, né? É mais jovem que a gente, né? O que já estava fazendo. Eu acredito que você falou isso, é verdade. E a Miriam estava falando, né, dessa questão de ser jovem. Aí eu estava pensando, Maria também foi muito jovem, Criança né? também, né? Criança. Se você for ver para os moldes de hoje, né? Naquela época era mais comum, mas para os moldes de hoje... Pensa nas suas meninas, que já tem mais. Nossa. Está tudo de criança. Tudo, você vê falando que Mas qual que era a compreensão de confiança que um Paulo tinha, que um Timóteo tinha, e que um Silas tinha? Vamos pensar, né? Como é que vocês enxergam? Eu acho que todos já vieram para isso. parece que a semente estava ali só esperando, né? Aquela gota do Eles evangelho. vieram para isso, né? Já saíram de lá com o mapa definido. Agora, é claro que encarnado a gente sabe que tem as dificuldades, porque tem o esquecimento, tem as intempéries da vida, mas eram espíritos guerreiros, né? Convictos do Eles Evangelho. superavam essa humanidade, né, que ainda existia. Eles conseguiram superar. Né? Se fazer maiores. Né? Muito lindo. Mas sabe o que eu fico pensando, Marlene? Parece que assim, aquela semente estava ali, né? Todo aquele planejamento estava ali naquele ser, falando de Timóteo. Mas serve para todos ali. Mas para Timóteo específico, ele estava dando muitos frutos. Então estava preparado, a hora que aquela gotinha do evangelho caiu, parece que associou e já cresceu. Igual o Estevão também. Igual o Estevão. E assim, às vezes nós, aí eu também falo por mim, às vezes não, a gente tem que levar bastante chibatada para abrir alguma portinha ali, né? Mas é a questão da... Você trouxe a questão do testemunho, né? Achei muito legal. Porque o testemunho é o que mostra ainda como nós somos frágeis. Porque agora a gente entende, a gente conversa, a gente dá opiniões, a gente acha bonito, a gente faz reflexões profundas e tal. Mas a hora que a gente passa pelo momento que a gente vai ser testado, né? Aí a gente não aguenta. A gente fica rebelde, a gente fica... Aí que a gente vê assim, realmente, acho que eu compreendo um pouquinho mais, mas eu não mudei tanto assim lá dentro. Né? Mas não era a condição desses espíritos. Não. Eles já tinham alcançado mesmo a mudança, né? A estrada já estava pavimentada para eles ali, faltava só... Você pega o próprio Estevão. Não tinha tido contato nenhum com o evangelho. Mas a conduta dele era... E ele tinha a interpretação do judaísmo. Ele entendia sem aquele radicalismo que todo mundo vinha. Sem aquele fanatismo. Porque ele já trazia... Ele estava com a essência só, né? Sem as... Tanto que ele falava para o pai perdoar, mas o pai foi lá e pôs fogo na fazenda, tudo lá, e ele foi lá e ajudou a apagar, ainda salvar. Então, e ainda assumiu a culpa para tentar salvar o pai, a irmã. É muito bonito, né? Mas não dá para achar que eram espíritos comuns. Não, com certeza. Já estavam mais adiantados que a gente. Mas foi adiantado em amor. Como diz o outro. Mas eles já estavam. Onde será que estão esses espíritos? Estão aí nos ajudando. Com certeza, né? Sabe, tem uma coisa legal. Hoje bacharel no centro. Então, eu gosto de pensar, eu gosto de fazer as duas elaborações, as duas. Uma é pensar assim, não, essa galera está aí, reencarnou nesses baluartes que a gente estuda na história, eu gosto de pensar. Mas um dia a esposa da Elahá falou assim, mas será que Deus tem tão pouca opção assim? Na hora que ela falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, é verdade. Ela tem razão. Eu falei, caramba, deve ter silhões aí, super evoluídos que podem vir, e a gente fica atrás de ver quem quer só quem. que a gente conhece, né?
Então é E a interessante. gente fica, né? A O nossa universo é visão é infinito, né? Pensa bem. Quantos espíritos já estão lá na frente? Ó. O que você falou sobre isso, Iris? Essa confiança que esses discípulos já tinham, parece que eles já eram um pouco preparados. A gente acha que esse pessoal realmente veio para ensinar mesmo, né? Eu acho que vieram com essa missão. Não é. Eu entendo que não era pessoas comuns assim, igual a gente, porque você vê que eles, naquela época, já estavam muito mais avançados do que a gente está hoje. Então, não sei, será que se fosse pessoas comuns, a gente também não teria que estar um pouco mais avançado que estamos? Então é que eu fico pensando que eles já vieram para ensinar mesmo. Não sei, o que vocês acham? Já passa a palavra para a Miri, já ela levantou a mão. Aproveitar a pergunta do Iris e a Miri já. Clarinha está aqui do lado, vocês ouviram uns barulhinhos, é ela que está aqui. Assim, pensando nesse caráter, né, desses missionários que estiveram junto com Paulo, aqui as cartas de Paulo vai denotar o que eram essas pessoas. Aqui no capítulo, na primeira carta a Timóteo, no número 6, está escrito o ministério de Timóteo. Aí Paulo escreve assim para ele: recomenda essa doutrina, quer dizer, recomendar a doutrina de Jesus aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora tem seguido com exatidão. Olha aí. Então, que Paulo está dando testemunho que Timóteo estava agindo da forma correta. E Paulo estava sempre orientando. Todas as cartas que a gente percebe, que na segunda epístola também, eu acho tão lindo que todas as epístolas de Paulo começam com a saudação, e ele com aquela generosidade, ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui ele fala, né? Timóteo, filho caríssimo. Então, ele tinha esse sentimento mesmo, né? Aí ele fala da ação de graça, daqui ele cita também, né? A Lloyd, cita a Eunice também, nessa carta, na segunda epístola, que acho que é uma das últimas cartas que Paulo escreve, né? Porque ele estava na prisão. Então, assim, aqui ele já fala da predição da morte dele, que já estava ali sendo tudo trabalhado também para ele ser executado. Então, ele vai fortalecendo Timóteo, sabe, nessa fé, para que ele pudesse perseverar. É muito bonito, sabe? Aqui, ó, esse sustentáculo na fé, ele vai falando tudo isso com Timóteo. Por quê? Porque Timóteo já era esse espírito que tinha essa obediência, né? Aquela pureza de coração de seguir os ensinamentos, né? Da forma que Paulo ia orientando ele ia se deixando conduzir. Aí a gente pensa, às vezes, muitas das vezes as coisas não acontecem da forma que é preciso, porque às vezes a nossa rebeldia, a gente está vendo que precisa ir por aquele caminho, a gente toma o que a gente quer, e nem sempre o que a gente quer é o adequado para a nossa vida, né? Então, esses missionários iam deixando-se conduzir, né? Pela palavra de um apóstolo experiente, como era Paulo. Pode falar. Você percebe que eles tentam ensinar isso para a gente, de ler o que a circunstância quer da gente. Não é? Porque, não sei o que fala aí, vocês me ajudam? Agradecer quando a aprovação chega, porque Deus já te considerou apto, pronto para aquilo ali, né? Tem alguém que fala, não sei se é o próprio Paulo, eu esqueci. Você é o Emmanuel. E, quer dizer, eu vou agradecer pela dificuldade que está chegando, porque Deus já me considerou apto para experimentar aquilo ali. E aí eu vou ver, então, o que é esperado de mim ali. Então, se é uma situação, de dor que exige perdão, eu vou dar o perdão.
Se é uma situação de enfermidade, da aceitação. Então, a gente podia ler esse texto também, né? O que você acha? Vamos sim. Confia em Deus? Confia em Deus. Porque ele tem os elementos para essa reflexão, né? Isso. Porque traz muito, assim, muito bem o que a questão do Timóteo, principalmente, que é a nossa figura principal aqui, né? Que desde o começo, aqui fala assim, ó, em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos progressos e conquistas espirituais. Ou seja, a partir do momento que Timóteo teve contato com a Boa Nova, ele já começou a dar fruto. E a gente, às vezes, tem um caminho muito distante para começar a dar fruto, né? E ele rapidinho já começou, né? Então, tem a ver com essa confiança, né? Você vai ler aí para nós. Legal, então vai. O texto chama Confia em Deus. Do Emmanuel está no livro Alma e Coração. Tá? Nunca percas a esperança, por pior a situação em que te veres. Jamais condenes alguém se haja em barato estado no labirinto da aprovação. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se lhe descobre a solução. Eu li para a Claudista da Zingue. E olha a outra parte aqui. Ó. E em numerosos casos, a pessoa que te parece mais censurável, o mais grave delito, será talvez aquela que menos culpa carregue na trama do mal que as sombras entreteceram. A gente fica com raiva tão fácil dos outros, né? E às vezes a pessoa está sendo ali um joguete, às vezes tão ingênua quanto nós. De certo que haverá corrigenda para o erro nas trevas, pelos mecanismos da ordem, tanto quanto surgirá remédio para os enfermos pelos recursos da medicina. Observa, no entanto, o poder misericordioso de Deus nos menores distritos da natureza. A semente sufocada é a que sustentará o celeiro. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente, na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos, no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque, se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Essa frase aqui é matadora, né? Guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Se a gente tem certeza que Deus não está passivo diante do que está acontecendo no mundo e na nossa vida, de que Ele está em tudo, não dá para a gente pensar assim, ó, então, peraí, eu estou olhando isso com a minha cabecinha aqui restrita. Mas Ele está vendo, está permitindo. Está permitindo esse mecanismo trazer isso para mim. Como é difícil lembrar, como a gente não esquece, né? E a hora que falou ali no texto do Paulo Barnabé, né? Confiança ativa, era tudo isso aqui já borbulhando dentro deles. Parecia que a visão deles era muito mais ampla do que a nossa, né? Parece que ela contemplava... Maduros, né? São espíritos maduros. Nós hoje não estamos onde eles estavam. Exatamente. Mas estaremos. Estaremos. Diga quando, né?
Mas não seria isso que o Ramon falou. Nas pequenas coisas, porque as coisas deles eram grandes, enormes, né? Era a implantação do cristianismo. As nossas coisas são pequenas. Se refere a quê? Nossa vida particular, ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso ambiente no agrupamento religioso. É pequeno demais, se for ver, né? Mas para nós é muito. Então, a gente precisava ver como é que nós estamos nesses lugares, né? Você ainda quem quer ser o senhor, ser o mandatário, ou se já está entendendo que é um local de aprendizado, principalmente na vida. E que segurança. Assim, tem uma frase aqui que eu até passei para o Ramon, eu separei algumas frases do Emmanuel, nos livros dele e também da Bíblia. Tem uma frase que fala assim, Meire e Iris, para a gente fazer uma reflexão. Está no livro Pão Nosso. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então, eu achei forte demais, porque fala o seguinte, quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo. Quantas vezes a gente já não conversou de Jesus? Quantas vezes a gente não conversa de Jesus? Quantas vezes a gente testemunha, né? É ao contrário. Isso. Testemunho mostrando como que não se deve fazer. E o Timóteo teve contato lá e de repente já começou a testemunhar. Já foi um exemplo de vida vivo, exemplo vivo. Porque ele já foi lá, os caras que deram pedrada no Paulo, ele foi lá e converter. Ele já estava fazendo cura, ele já estava ampliando a igreja lá, com 13 anos. Pensa bem, seu filho tem quanto? Nossa, 10, pensa bem, daqui um dia já tem 13. 13 anos, meu Deus. Não, você pegar qualquer... É uma criança, 13 anos. Eles falam que quando ele ficou tomando conta da igreja de Éfeso, ele tinha de 20 para 21 anos já. Porque foi um longo tempo, né, que Paulo vai preparando ele para as grandes missões que iam surgindo, né? Olha foi só. uma construção. Ele já era, né, 21 anos. Já era um jovem, né? Mas a gente imagina hoje, né, um jovem com 20 anos, segurando o cristianismo ali numa cidade extremamente difícil, porque Éfeso era uma cidade da Grécia, né? Então ali tinha muita dificuldade também, né? Era uma grande cidade, também tinha uma deusa que eles cultuavam muito também, né? Então, assim, ele tinha dificuldade. Aí Paulo fala para ele, né? Ter amor, ter moderação, porque eles, de certa forma, alguma coisa ele deve ter trocavam cartas, né? Que aí Paulo escreve para ele sobre o medo, né? Que Deus não nos deu o temor e o medo, né? Nos deu amor e moderação. Então ele vai orientando, né? O discípulo ele vai cumprindo, obediente, né? Vai obedecendo e vai dando esses frutos, né? Muito interessante a gente parar para pensar, né? Esses grandes espíritos. Mas você pensa que sacrifício que é? Pensa bem a gente como adolescente, você quer sair, você quer jogar bola, você quer namorar. Você quer de tudo. É que a gente não pode comparar esses criaturas com o mundo. Mas é impossível não comparar. É que fala, covardia. Covardia. Marlene, mas o hormônio Espíritos velhos. está em todo mundo, né? Não, sim, mas quando o espírito é forte, ele domina a matéria. Claro, isso aí eu sei. Mas ele domina a matéria. Você vê Paulo. Né? Não vou nem falar dos outros.
É isso. Mas a gente tem que ter paciência também conosco, também com os nossos adolescentes. Sem dúvida. Que ainda somos adolescentes espirituais. Meninos espirituais. Nossa, se você pegar assim, ó, rebeldia, né? Cabeça dura, ouve as coisas que são aqui. E o adolescente faz isso. João também começa muito cedo, né? Com 17 anos, né? Bem jovem também. Tiago, o irmão dele. O Chico, o Parnaso, tinha 17 anos quando publicou o Parnaso. Então, olha aí. Olha aí. Recebendo grandes, né, poetas, escrevendo. Ele falou que tinha coisa que ele escrevia que ele nem sabia o que significava. Você viu aquele texto que eu te mandei? Sim, assisti, foi maravilhoso. Foi muito instrutivo. Eu vou colocar no grupo, Meire. É um rapaz, ele é até aqui de Osíris, você lembra? Conheço? Ele é da área de letras, né? Ele analisa os 2 poemas do Augusto dos Anjos. Que lindo. Último número. O último número e o número infinito, que depois ele psicografa. Está no lindo. Está até no 5º, né? Eu estou lendo o livro Testemunhos de Chico Xavier, então, ele é um livro também que fala muito da intimidade de Chico, das cartas, até o Ramon já citou, aquela época que o Ramon citou, o Ramon estava terminando, eu estava começando a ler, estou na metade ainda. Então, ele comenta que, com o Vantuil de Freitas, que eles estavam querendo fazer algumas edições do Parnaso desmembrado. Aí o Chico escreve e fala que não, que o Parnaso precisava ser editado, não ter 2 versões, porque aí ia desintegrar a obra tinha que ser editada em uma única só, né? Não era para colocar em 2. Interessante, né? A gente para... Nossa, muito testemunho mesmo. Sim, né? Mais ou menos assim, o ato principal da psicografia do Chico, né? Porque ali tem pesquisas e tudo, como que o médium faz aquilo, sim. Se fosse um ou dois... ditador, como que ele iria fazer aquilo? Porque entende. E a história conta que ele recebia voando os canteiros de alho dele e vendo os espíritos recitando aquelas poesias para ele, né? Ali é... Eu prestei atenção, assim, assistindo as falas da Adélia Prata. Sim. Dá uma cutucadinha nela. Como é que é esse negócio aí, que o poema já sai pronto na tua cabeça e tal? Você psicografia, você pergunta. Aí ela falou, não, aí ela, porque a gente dela é uma delícia de ouvir. Mas ela fala que ela já imitou. Tem uma hora que ela fala, não sei qual, que ela já fez esse exercício de imitar. Que é um caminho. Mas que ela publicou porque ela percebeu que o que ela estava fazendo era exclusivo. Não tinha sua individualidade, tinha sua autenticidade. Isso. Talvez a palavra melhor seja essa. Só que aí, o que acontece? Quantos artistas tem ali no Parnaso, mais o Parnaso, mais todos os outros livros? Pelo amor de Deus, deve ter para mais de 100. E aí você pega, se ele analisar... Você vê que eles tiraram o número infinito, porque ele tinha um detalhe na métrica. Os analistas não pegam. 2 versos. Impressionado com isso, sabe? Exatamente. Mas você pega assim, em um curto espaço de tempo. Se você fosse falar assim, o cara durante a vida dele, aí durante o ano ele foi lá e imitou alguns anos, durante o outro ano ele foi lá e imitou o Antero de Quental, o outro... Não, foi tudo assim, numa trauletada só. Nossa, loucura, gente. Não tem como falar nada. Já fizeram pesquisa. Já usaram inteligência artificial. Não consegue. Não tem jeito. Então, eu acho que o Parnaso veio também, foi o primeirão, saindo, escancarado assim, para isso, né? E mesmo assim, a gente tem para não ter dúvida, né, Marlene? Os livros, então, mas pelo menos que a gente não tenha, né? Foi tão legal que a Adélia comentou... Fugiu agora. Ela comenta um poeta
que ela liga. Eu ouvi os dois, mas também não estou lembrando. Então, aí eu fui lá no Parnaso e peguei para ler as poesias que estão no Parnaso desse espírito, só que agora me fugiu completamente o nome. Tem exatamente as características que ela cita lá na leitura dela, que com certeza não foi do Parnaso. Ela fala lá que o cara ele escrevia sobre o misticismo da fé católica, da fé cristã. Você vai lá ver exatamente o que está lá nas poesias. Muito interessante. E outra, você imitar um narrativo é bem mais fácil que um texto poético. Texto poético é pura arte, né? Então, sim. Arte. Muitos deles foram membros da Academia Brasileira de Letras, né? Que já havia desencarnado. Vixe, não faço não. Então, aqueles que eram fera mesmo, né? e Era pura, né? a crítica foi em cima, né? De plágio. Eu vou ler outra. Foi bom, né? Foi ótimo. Como diz o Haroldo, né? Às vezes tem que ser forjado para você criar a existência. Forjado no fogo. Tem outra citação de Emmanuel que diz assim, está no livro Pão Nosso, chama Em Oferendas, capítulo 139. O Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear qualquer prerrogativa, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Assim, os discípulos de Jesus são compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Então, o próprio... dia que vai ser o nosso, Então, essa é a reflexão que eu tenho que fazer, né? Todo dia, né, Marlene? Tem gente que precisa passar por experiências mais duras, outros não tanto, mas todo dia é o dia desse testemunho, né? Todo dia. Uma pessoa que a gente encontra, um comentário, às vezes, que a gente possa ser mais amoroso. Muito difícil você estar no ambiente, às vezes, de trabalho. Às vezes surge uma certa soberba. E aí você fica assim. Se eu me silenciar, vou ficar chato. Se eu falar, eu entro numa maledicência. Ah, mas é indulgência. Ah, mas e aí? Como é que você se comporta? Né? É o testemunho. Isso acontece todo dia. Toda hora. E é que a gente tem que aprender, né? Porque a gente tem um amigo, ele fala muito isso, eu fico refletindo nas coisas que ele fala. Ele fala que hoje em dia tem muita dupla moralidade. Né? A gente vem aqui no estudo, na hora que está lendo, está tudo bonito. E a hora que você vai para a prática, é outra coisa. Né? Eu acho que é isso que... Esse testemunho é isso aí. Eu penso muito essas vezes. A gente comete, não sei. Aí, o que está acontecendo comigo hoje? Eu já falo, opa, isso é isso? Isso é inveja, isso é ciúme, isso é outra coisa. E tenta se não elaborar com isso, não, né? Porque às vezes a gente fica numa situação também de vitimismo. Ai, nossa, mas eu não consigo, não sei o quê. Vou no centro todo dia, ainda bem que eu vou, né? Porque se não fosse, eu estava danado. E vou tentar aprender. Eu também faço essa reflexão, porque às vezes eu me cobro muito, e às vezes em outros momentos eu não me cobro nada. Eu falo, não, eu também sou um ser humano. E eu acho que o equilíbrio é o interessante. Você tem que pensar assim, é a minha opinião. A gente não pode parar, né? Mas, às vezes, a gente não tem a mesma intensidade do Timóteo, de pegar um embalo assim tão rápido, né? Então, vamos na nossa toada.
Porque se a gente se cobrar demais também, você pode não dar conta. Não dá conta. O que vocês acham aí, Antônio, Iris? Como é com vocês, como que é essa questão aí de todas essas bênçãos que a doutrina espírita nos mostra, do Evangelho? Como é que é a questão da teoria e da prática? A prática é muito diferente, né? A hora a gente colocar em prática, a gente vê às vezes que a gente aprende pouco, né? Porque, sinceramente... O bicho pega, né, isso? Aí pega, né? E dá vergonha, né? Dá vergonha que a gente erra sabendo que está errado, né? Mas pela falta de condição, pela falta de evolução da gente, a gente acaba caindo em erros que a gente não gostaria de cair. Sim. Mas a gente está num processo, né? Aqui fala um pouco da questão do progresso, né? Como que é a questão do progresso? Então, o Santo Agostinho fala, né? Da gente fazer essa análise diariamente, né? Como que foi o meu dia hoje? Fui melhor do que ontem? Sabe como é que ele fazia? Eu escutei o Arnaldo Rocha. Eu não sei de escutar o Arnaldo Rocha esses dias, não sei porquê. Já tinha ouvido, escutei de novo. E aí ele fala que o Santo Agostinho, ele todo dia à noite, ele pegava a pedrinha preta e a pedrinha branca. E aí toda a coisa errada que ele fez era a pedrinha preta e a coisa certa era a branca. Aí ele analisava para ver se tinha mais pedrinha preta do que branca. É isso. Cara, que da hora isso aqui, meu. Dominó não, dama. Eu achei legal, porque... Ficava fica assim, concreto. Ficava concreto. Gostei. Legal. E é isso mesmo. A gente tem que pegar esse hábito, né, de fazer essas avaliações, mas o que você falou, é verdade, cara. A maior dificuldade que eu tenho é da gente não pegar o silício, né? Ficar se Picoteando, se torturando, né? Tem que ser uma busca caridosa com a gente mesmo, né? De melhorar. Senão a gente não melhora porque fica doloroso, mais doloroso do que a gente aguenta, né? Ou senão nós nos enganarmos, né? Olha, mas eu sou legal, filho. Olha, eu vou no centro, eu faço isso, eu faço aquilo. Pode ver, eu sou melhor que ele. Então, os dois extremos são ruins. Nem eu achar que eu sou ótima, porque eu já faço algumas coisas, ou que eu sou péssimo, né? Porque eu não consegui. Então, você vê que é uma coisa que... né? Igual as pedrinhas pretas. Tem um detalhe, assim, a gente, no Espiritismo, por causa das gerações anteriores, a gente valorizou muito a capacidade que a pessoa tem de falar. Capacidade de oratória. Então, por exemplo, eu amo o Divaldo, nossa, quanto devo a ele conquistas da minha própria vida, né? Mas hoje, você vai tentar outro, mas eu percebo que ele, toda a forma clássica de oratória, ele só conseguia atingir a gente porque ele estava falando do coração. Não sei se você tem essa sensação. Eu não vejo teatro na fala. Eu vejo assim, se você vai ler as biografias dele, você vê que ele deixa um rastro de prática de tudo que ele pregou da doutrina espírita ao longo da vida dele. Mas, não só dentro da do espiritismo, mas qualquer outra área, você começa a ouvir alguém falar, você nota que a pessoa não está sendo íntegra, que ela está sendo só catedrática. Cansa. Vocês têm essa sensação também? Da falta de paciência. Agora, quando você tem alguém que está ali, você fala, esse cara está falando do coração dele. Ele vive aquilo ali, você percebe. Aí aquilo te prende a atenção, surge o magnetismo. Né? E aí que eu acho que é o grande desafio. Talvez para todas as áreas, porque eu acho que ninguém mais aguenta. Tanta gente catedrática. Porque hoje a gente tem tanta coisa, né? Tem hora que eu canso de ficar ouvindo também. Assim, não é nem por eles que falam, esse orador.
Porque só tem tanta informação, né? Ou Então, às vezes as vontade... mesmas informações vindas de pessoas diferentes, que é tudo justo e legal, eu acho. Mas aquilo vai saturando, né? E às vezes precisa passar pela nossa peneira, a gente fazer reflexão, fazer análise. Porque o que eu penso? Eu falo de mim isso. Às vezes eu fico bom para ouvir, por exemplo, lavando as outras, fazendo almoço, né? Para aquilo ir me saturando, às vezes eu nem ficar pensando em outras coisas, acaba sendo uma exaustão, né? Um tipo de uma overdose. Então, às vezes é preferível ver menos. Qualidade, quando eu falo de qualidade, é de quem está ouvindo, no caso de mim, não é de quem está falando. Hoje tem demais, né? Eu também penso nisso, muitas vezes aí eu tenho apelado, assim, né, para música. Eu também, às vezes eu falo, não, agora eu quero ouvir também. Coisa, às vezes, nem muito estilo. Uma música legal, que te traga uma boa energia, né? Ou, às vezes, até uma outra palestrante. Eu estou trazendo assim, por também, exemplo. É nós, quando formos, por exemplo, fazer uma palestra. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, nós estamos indo lá com aquela postura catedrática só, ou a gente realmente está falando do coração. Não é que é errado falar bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu sei. Né? Não é que muito pelo contrário, só que eu acho que hoje vale mais você trazer um pouco do drama que você já está sentindo. Por exemplo, aquele menino palestrante lá, o Vitor Hugo, ele cativa com isso. Porque tudo que ele vai falar, ele sente. E ele fala isso. Eu acho que aquilo ali é uma coisa nova que todos precisamos aprender. É nesse sentido. Verdade. Mas agora também estou concordando também com o que você está explicando aí das overdoses da vida. Vamos ver aquele lá, então? Esse aqui, indulgência? Isso. Gemado. Mirinha, a Marlene vai ler um texto aqui, Rives também, Antônio. Tá ouvindo bem? Desculpa, mas... Acho que minha voz é alta. Fórmula do progresso, dá para ouvir? Tá bom? Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem, sim. No alto, né? As criaturas humanas autênticas que ainda não atingiram elevados graus de virtudes e nem mais se comprazem nas faixas dos sentimentos primitivistas, frequentemente esbarram com indagações complexas de si para si mesmas. Como adquirir a tranquilidade perfeita se não são anjos? E como evitar a permanência em desequilíbrio se já não querem viver sobre o império dos instintos desenfreados? É disso que nós estamos falando. Aí é forçoso em função o nosso próprio senso de aspirantes à vida superior. Não existe alma que não haja algum dia experimentado hesitações, deficiências, enganos ou faltas na escola. E toda elevação do aprendiz em qualquer educandário resulta de menos erros e mais acertos nas experiências e lições de que lhe cabem a serem verificados em testes múltiplos que se sucedem uns aos outros. Nesse critério, não há motivo para qualquer de nós cair em desânimo ou adotar desistência no trabalho da ascensão espiritual. Hoje teremos colaborado menos no serviço do bem. No entanto, reconhecendo isso, amanhã ser-nos-á possível fazer mais. Notei que ontem se me fez maior a intemperança mental diante dos outros. Mas observando semelhante deficiência, posso hoje retificar-me e ser menos agressivo à frente de meus irmãos de experiência e caminho. Agora terá sido o momento que menos me decidi a praticar moderação. Entretanto, sabendo isso, devo, na primeira oportunidade, agir segundo os preceitos do equilíbrio, conforme os princípios do respeito mútuo que me compete observar. Encerrei a semana passada em condições deficitárias na execução dos meus compromissos de ordem geral. No entanto, anotando essa falha na semana presente, posso aplicar-me muito mais atividade à desincumbência dos meus próprios encargos
a meu próprio benefício. Na senda da evolução, é preciso efetivamente aceitarmos imperfeitos, tais quais somos. Não falamos. Mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorarmos constantemente, aprendendo e estudando, trabalhando e servindo sob a fórmula do progresso. Errar menos para acertar sempre mais. Disso que nós estamos falando. As pedrinhas. A gente tem que, olha, realmente, eu ainda sou tão invejosa, eu sou tão intolerante, sou tão impulsiva. Não pode, eu sou assim mesmo, igual a Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Não pode ficar Síndrome de Gabriela. Mas também eu tenho que falar, não, estou nesse lugar, né? Tudo bem. Quantos anos eu fiz, quantos milhares de anos eu vivi assim. Mas agora eu sei que isso não é interessante. Então, eu vou mudar um pouco, né? Um pouquinho mais de leveza. Sem parar de buscar. Naquele livro do Mundo Maior, ele é muito, muito técnico, né? Tem um momento aqui que ele fala da questão do hábito, que a gente demora para construir um hábito muitos anos. E para desconstruir também. Então, se a gente não fizer um exercício, ou esse exercício aí da compensação, você não caminha. Então, se a gente tem uma meta, a gente tem que seguir aquela meta. Mas às vezes a gente não vai conseguir. Mas o importante é ter mais pontos positivos do que negativos. Para quê? Para você desconstruir aqueles pensamentos que às vezes a gente carrega aquilo lá durante 20 anos, 30 anos, uma existência inteira. E não consegue passar para frente. Pensamentos materialistas, pensamentos egoístas, pensamentos muitos, que a gente teria que renovar. Igual o nosso corpo renova nossas células, 12 em 12 anos, parece, total, também precisamos renovar nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas atitudes. O que ficou para trás foi interessante, me serviu de alguma forma, mas agora eu preciso de coisas novas. Mas ele foi conforme o texto diz, né? O negócio não vai também fácil, mano. Mas tem um esforço que tem que ser pessoal de cada um. Muito bom fazer essa reflexão nesse texto. É legal que ele fala assim, não existe alma que não haja algum dia experimentado excitações, deficiências, enganos ou faltas na escola. Porque a gente fica olhando às vezes com o Timóteo, né? Que a gente vai falar que maravilha. Não, mas ele já aconteceu isso, né? Em outras trajetórias, talvez outros planetas. E tem coisa que é tão interessante, né? Que a gente quer apagar um pouco da nossa vida, né? E contar um caso meu. E esses dias eu estava na casa da minha mãe, todo mundo conversando, eu, minha esposa, minhas filhas, né? Aquele ambiente descontraído. Uma minha irmã me solta. Nossa, irmã, lembra quando na quinta série você repetiu de ano? Você ficou de matemática? Minha filha, pai? Então você repetiu de ano? E você fica pegando os pés, tem que estudar. Eu falei, filho, mas naquela época era diferente. A gente ficava, por causa de 1/10 lá, a professora não me passou de ano, tinha que fazer de novo a quinta série e tal. Não, mas pai, não é possível. Então, assim, é muito interessante essas questões, né? Da vida, o que fica registrado. Mas aquilo ali foi um período da sua vida que aquele ali se viu como experiência. E hoje a gente tem que tomar novas atitudes. E esse né? foi o melhor, hein? Porque repetindo sem problema. As nossas encrencas. Sem problema. E aí, isso aí andou me pegando um tempo, sabe? Pessoas assim, primos, às vezes, querendo contar coisas do passado que a gente fez, que o filho pegava, mas já fez isso, já fez aquilo, querendo justificar, né? As coisas que fazia pelos erros que a gente tinha cometido. Aí até que um dia teve uma amiga que me falou uma coisa, falou, começa a fazer diferente, começa já quando ele justificar, quer dizer, justificar os erros dele com seus erros, começa a cobrar dele para fazer as coisas que você fez e ele não está fazendo. Então eu comecei a inverter a situação, sabe, para parar. E tal coisa que eu estou fazendo, eu fiz,
por que você não faz igual? Ah, acabou. Nunca mais teve esse tipo de situação, viu? Então, acho que para a gente também, a gente colocar para os nossos filhos as coisas que a gente fez, que eles não fazem, a gente, de certa forma, dá uma lição neles também, viu? Não sei se foi oportuno a minha fala, não, mas eu aqui na situação que eu vivi, eu resolvi dessa forma. Ótima dica, é isso mesmo. A gente tem que ser inteligente nessas horas. Eu gosto de contar para os meninos as cagadas que eu faço. É? Eu gosto. Parece que eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Sério? Você foi para a diretoria? Foi. O que você aí? Eu volto. O que eu fiz? Aí eles ficam assim. Mas amanhã é melhor vocês não fazerem igual, não, porque não é bom, não. Mas às vezes a gente tem filha, aí é oposto, né? Essa... Ele é sempre assim, não justifica, não. Meire, você ia falar alguma coisa também? Não, é que na época que nós estudamos era diferente, né? Não tinha progressão continuada, era um critério muito rígido, né, de avaliação que nós tínhamos. Hoje não, hoje é bastante flexível, assim, para que não haja evasão escolar, a gente estuda sobre os critérios de avaliação somativa, formativa, então o aluno ele é avaliado o ano todo, né? Não é por provas. Então, a gente vê que muita coisa, graças a Deus, evoluiu na questão, né? Nessa questão. Eu, sim, eu fico apaixonada pela forma hoje que é exposto que a gente aprende na faculdade, trabalhar a BNCC com a parte socioemocional das crianças. Então, assim, os temas transversais é muito bacana, a gente vê. Só que, assim, quando a gente está no chão da escola, a Marleninha sabe, é totalmente diferente, né, Marlene? Nós estamos lidando com pessoas com subjetividades, então é diferente, mas assim, a gente tentar, pelo menos, fazer o melhor que a gente pode, né? Primeiro, eles não queriam nem saber quem era o aluno. Era só a prova de resultado. Hoje não, hoje as avaliações são somativas e formativas, né? Então, a avaliação serve também para você ver como que o aluno está, né? Com os erros também, aprender. Então, assim, é muito bacana a gente poder tudo isso. Não, adianta não. Não, mas imagina o que tem tomar uma. Naquela época, tomava. Eu vou ler alguma passagem também do Emmanuel que fala sobre um pouco disso. Está no livro Pão Nosso, de que moda? Chama a parte. Está no capítulo 152. De que moda? Mas é só uma parte. De que modo? Desculpa, de que modo? Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo, a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual no lugar que lhe compete. Já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar. Cada dia. Se fogem ao trabalho, se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Então, assim, a gente também não pode ficar alegando, né? Ainda estou muito... Estou muito atrasado ainda, né? E Deus está colocando à sua frente o trabalho, né? As oportunidades. Não, mas eu não estou preparado ainda, né? Estava lendo isso que achei interessante, que fala o programa de serviço que lhe cabe executar. Então, Deus tem um propósito para todo mundo. Ele te ama, Marlene, igual amava o Timóteo. Né? O Timóteo já estava lá na frente, mas ele ama nós da mesma forma. E por mais que o meu propósito é pequenininho, eu tenho um propósito. O Ramon tem o dele, a Meire tem o dela, todo mundo tem. Mas às vezes eu fico protelando, né? Passa essa existência e buca a barriga. Chega a resistência, não, ainda estou muito atrasado. Aí vai um lá e abraça, e dá um pouquinho para frente. Então, por mais que a gente tenha, claro, né, ter o nosso momento, mas a gente também não pode ficar empurrando. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador.
Olha que ele fala aqui, ó, não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, É o que eu amo. competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. O potencial latente está em todo mundo. Claro. O potencial divino está em você e todo mundo, igual. Mas como é que a gente vai captar esse potencial? Ele está aqui agora, porque Deus está em tudo. Né? Mas como é que eu estou captando isso? Conforme o meu recipiente, conforme eu consigo. A gente respira o ar que a gente pode. É isso mesmo, né? Eu penso que é o autoconhecimento, né? Que o Espírito vem batendo, principalmente no plano de anjos. Eu tenho que buscar esse lugar aí para eu saber que eu sou verdadeiramente. Para não desencarnar achando que vai ser recebido com tapete vermelho. Ele já vai direto lá nas zonas purgatoriais. Né? Estamos aprendendo, todos nós, né? Porque senão a gente faz uma expectativa e tem uma desilusão grande, né? Igual o irmão Jacó lá no livro Eu Voltei, né? Era o trabalhador da doutrina espírita, né? No prático ali. A hora que desencarna... Eles citam, né, no livro, algumas coisas que já chegou nessa parte, que fala do Fred Figueiredo. Ainda não, falta um capítulo para chegar. Não voltei, porque parece que tem alguma questão lá, né, ele manda para a fé, dessa parte eu ainda não vi, não. O livro eu já li. A gente conhece essas histórias, aí você lê ali o real, né? Como é que foi as coisas? Interessante. Os bastidores, né, das obras, né? Sim. A Clarinha aí, ó. Oi, Clarinha. Oi, Clara. Oi, amor. Tá resfriadinha, tá uma tosse aqui do meu lado. Ela tem que idade, bebê? Oi? Que idade ela tem, a Clara? 19. Ah, 19. Já tá moça. Tá moça aqui no colo, ó. Gosta de um colinho? Graças. Que lindinho. Aí eu ia falar que o porão não veio. Foi eu? Só, né? Você estava revisando? Baixa. Eu ia falar assim, o porão não veio. Para ver uma coisa. Vou ler mais uma então aqui. Já está no livro Fonte Viva, chama Ouçamos. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública. Eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário da sua fé e na humanidade a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Esse é o questionamento do seu amigo, amor. Não é? A gente tem uma dupla moral. Porque às vezes nós somos candidatos ao caminho do mestre só no centro espírita. Aí eu falo por mim, que às vezes eu sou assim também. E na nossa roda de amigos, você tem um equilíbrio no seu trabalho? Você é o mandão, você é o carrasco, na sua família, né? Como cidadão no mundo. Ninguém é perfeito. Mas como está sendo o nosso esforço para sermos no mundo, né? Da mesma forma que a gente é aqui no Centro Espírita. Mas aí da gente, eu vou falar por mim outra vez, se a gente não tivesse no Centro Espírita. Nossa Senhora, com certeza. Tudo escreve, acho nem às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, se eu tiver que passar pela experiência de uma encarnação sem o Espiritismo, vai ser um desastre. Isso que eu penso também. Porque é o que me segura, cara. Isso que eu penso também. E na hora também, ainda bem, por isso que eu bem
Vem mesmo. Enquanto eu estou aqui, Vem mesmo. aí a hora que sai, começa. É. Mas tá bom, né? E outra coisa, eu comecei a perceber isso, que as pessoas cobram, né? Nossa. Aí, em parte, até é bom, né? Porque você fica assim, opa, eu tenho que andar na corda bamba, né? Não é para mostrar para o outro, mas até em respeito à religião, não é nem a gente. Eu não tenho assim. A pessoa acha que eu sou isso, mas eu sei que eu não sou. Ele pode achar o que ele quiser, eu sei que eu não sou. Mas eu tenho que ter respeito à religião. Né? Verdade. Com certeza. Principalmente a gente que às vezes, né, vocês mais ainda, que é a Meire também, que é convidada a falar, às vezes. Você também, ué. Eu também, mas vocês mais. Na doutrina espírita. Então, um familiar já me falou, como que você tem coragem? Porque eu te conheço muito bem, você não faz o que você faz. Você tem coragem de falar isso pra mim, velho? Não, mas a pessoa me conhece muito bem, realmente. Você tá mais engasgado, falou assim, você tem razão. E eu falei, você tem razão, mas tá um detalhe, toda vez que eu estou subindo para falar, a primeira coisa que eu falo, não faço 100% que eu estou falando aqui. Segundo, aquilo lá está ressoando em mim, porque tá... A gente é o primeiro que ouve. Primeiro que ouve. Então, aquilo lá está me ajudando de alguma forma. Se eu ainda não faço, é um estímulo para que eu faça. É um passinho mais, né? Naquela compreensão profunda. Mas tem pessoas que te cobram, então você tem que fazer desse jeito. Na lata. Senhor Jesus. E eu não fiquei bravo, não falei da mesma forma que o Ramon falou. Tá certo. E não é fácil. Porque aí você acaba fazendo uma conexão ali, né? Nossa. Então a pessoa tá vendo os dois lados dessa via de mão dupla aí. Exatamente. Essa Por isso que é legal a gente fazer esse trabalho. Por isso que eu tenho procurado aprender, não sei se serve para vocês. Com esse sentimento de humildade. Né? Se eu peço muito isso para o anjo da guarda, eu falo assim, me ajuda a permanecer humilde, porque a hora que a gente está lá e às vezes ouve os aplausos, ou às vezes você se sente conhecedor daquilo, de uma coisa. Tem uma certa soberba, né? Só que aí eu peço, me ajuda me ajuda a fazer a humildade brotar, porque eu sei que eu tenho muita dificuldade para praticar tudo aquilo. Embora eu estou falando, embora eu estou, às vezes, fazendo uma explicação. Na hora que eu vou pôr na minha vida, eu já sei que eu tenho muita dificuldade. E aí, se a gente vai com aquele sentimento, parece que é diferente. Né? Até porque se alguém pega e fala isso, como naquele momento você estava com o coração cheio dessa compreensão, nem não. Tudo bem, é verdade mesmo. É verdade. Tem razão. Né? Mas coube a mim essa tarefa de fazer essa explanação. Alguém me deu essa tarefa. Fiz, né? Aprendi mais um pouquinho e vou para frente. Chegar a hora que eu vou. Chegar a hora que eu vou. Isso aí, pessoal. Acho que deu para a gente... E só para arrematar, né, a questão, desculpa. Então, acho que tudo isso é o que o Paulo, o Silas, o Timóteo, o Barnabé eram capazes de fazer. Né? É tão bonito que ele fala aqui que o Timóteo ele crescia, progredia, iluminando o coração e a inteligência. Aqui, ó. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos progressos e conquistas espirituais do Timóteo. Né? Então, é por aí, né? Era esse tipo de aferição que o Paulo estava fazendo. Essa profundeza que a gente... E a doutrina espírita vem falar para a gente, né? Que quando questiona, né? Que é quando fala de Jesus, que é o nosso modelo e guia. E ele é modelo para quê? Para a gente seguir. Mas às vezes a gente seguir um ser tão excelso como Jesus, ele coloca esses outros também, para a gente, pelo menos, primeiro chegando neles, né? Como parâmetro. É muito bonito. A gente um dia vai chegar no padrão do Cristo, né? Já pensou? Iremos. Que bom. E também, assim, é porque... Estou te defendendo. A gente, quando vai falar, vai teorizar.
Todo mundo que fala em qualquer situação, né? Por exemplo, um médico, um cientista, está teorizando. Agora, entre você fazer a teoria e a prática, é uma grande distância. Então, também não cabe a pessoa fazer esse julgamento, né? Então, às vezes as pessoas fazem com os padres também eram muito visados, né? E eles cometiam falhas, e cometem até hoje, como nós cometemos. Então, a gente precisa sair desse lugar mesmo. Ele está falando que ele estudou, né? Ele está falando do que ele sabe, agora significa. Senão, quem que subiria lá? Então, sobrou ninguém. Não tem ninguém, então, para fazer nada. E religião nenhuma. Poucos que subiriam para falar sobre alguma coisa. Tinha que convidar um Timóteo, Paulo. Esse cara vem aqui. É verdade. Faz uma sinfonia aí, vai. E quem que é seu médico para isso? Até o Chico falava sobre isso. Tem um amigo, então eu não vou citar. Ele é de família espírita, mas tem uma vida muito excêntrica, assim, diferente. Ele é diferente demais da conta. E estava de certo no exercício da humildade, não sou eu que vou avaliar o que é. Ele foi na casa de uma pessoa, ele tocou em telefone, a pessoa falou, quem? Ele falou, não sou ninguém, não sou ninguém. Querendo mostrar humildade. Sim, que ele fazia esses milagres. Ele não dá, né? Senhor, ninguém já não vai abrir a porta, né? Só conta isso aqui. Ele é uma pessoa muito excêntrica, super inteligente, né? Muito inteligente. Mas também não é assim, né, filho? Eu não sou ninguém. Até porque você é alguém, né? Ele é assim, sem noção, você chama isso. Fala todo bicho. Não sou ninguém, não sou ninguém. Aí não abrir a porta. Muito bom. Bom, pessoal, vou pedir pro Iris fazer a prece, pode ser, Iris? Pode sim. Vale falar, não sou ninguém. Então vamos levar o nosso pensamento, agradecer por mais essa reunião, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, aproveitando um pouquinho desses ensinamentos que foram deixados, para a gente tirar proveito, pedir aos amigos da espiritualidade que nos dê força, sabedoria, para a gente colocar em prática o máximo dentro das nossas condições, mas que a gente nunca perca a vontade de lutar, a vontade de melhorar. Na próxima semana nós possamos estar aqui com a mesma vontade e aprender um pouco mais desse ensinamento tão maravilhoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja.